Então, Êxodo capítulo 1, verso 6 em diante. Amém? Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente. De maneira que a terra se encheu deles. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, melhor dizendo, para que não se multipliquem e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e subam da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades armazéns, Pitom e Ramassés. Quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os obrigavam com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá, e o da outra Puá, e disse: quando ajudardes a dar à luz as hebreias, e as virdes sobre assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeste isso, deixando os meninos com vida? As parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas, e têm dado à luz antes que a parteira venha, e elas venham a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casas. Então ordenou Faraó a todo o povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem, lançais no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Capítulo 2, querido. E foi um homem da casa de Levi, casou com a filha de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e o revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, e pôs nos juncos à margem do rio. E a sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou, e abrindo-a viu um menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti? E a filha do Faraó disse-lhe: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo. Eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou, o chamou, e chamou-lhe Moisés e disse: porque das águas o tenho tirado. Até aí tá bom, querido. Feche os seus olhos, as crianças também. Aquelas que já são maiorzinhas,
Vamos orar ao Senhor que fale conosco, amém? Pai, muito obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade de estarmos juntos, como igreja, como família, aqui reunidos, ó Deus, com os nossos filhos, esposas, mães, irmãs e irmãos em Cristo. E podemos, ó Deus, louvar o Teu nome, pela dádiva também, ó Deus, de que cada um de nós aqui, ó Deus, ó Pai, viemos de um ventre a qual o Senhor, ó Deus, pela graça do Senhor, o empoderou e nos gerou e nos trouxe a vida. Obrigado pela vida de cada uma dessas mães. Agora, Senhor, eu te peço que por meio do Teu Espírito, o Senhor possa, ó Deus, aquietar os corações das crianças, o Teu Espírito possa também, ó Deus, cativar o coração de cada um dos meus irmãos aqui hoje, para que a Tua semente seja lançada e nada impeça essa semente, Paizinho querido. Eu oro pedindo para que nosso coração nessa noite venha a ser despertado, ó Deus, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém? Amém, meu querido? Amém. Amado, nós vivemos em dias, como a gente costuma dizer, dias difíceis, dias maus. A própria palavra de Deus nos atesta isso. Mas há um investimento, especialmente nesses dias do inferno, para com, querido, um dos lugares mais sagrados que existem na sociedade, que é a família, amém? A família é um dos lugares mais sagrados que existem numa sociedade. Mas é impressionante como o inferno, uma doutrina de desconstrução, tem se instalado, tem operado, querido, para a destruição de famílias. E como consequência, nós ainda, além de vermos uma destruição familiar, nós temos vivido dias, querido, onde um dos sentimentos e das relações mais fortes, eu posso dizer assim, uma relação tão forte, que quando o Senhor, através ali do profeta Isaías, vai fazer uma comparação do seu amor, o Senhor disse assim: ainda que uma mãe que amamenta um filho se esqueça desse filho que amamenta, eu jamais esquecerei de ti, diz o Senhor, amém? Mas o que eu quero te chamar a atenção, querido, é que, obviamente, que o Senhor coloca o seu amor por nós, acima até mesmo do amor de uma mãe. Mas, quando o Senhor deseja comparar o amor dele, ele usa a referência de um amor de mãe para com o seu filho, né? E ainda mais daquele que está ali sendo amamentado, daquele que ainda está ali sendo cuidado, ali, né, nos seus primeiros dias, tá? Que a gente está realmente, né, mais do que nunca também apaixonado por aquele bebezinho, tudo que ele faz, a gente acha graça até no cocô de bebê, querido. Né? Você já se pegou, pai e mãe, achando graça no cocô de bebê? Que coisa, né? Tem gente que acha, cocôzinho. Daqui a algum tempo, você fala, misericórdia, menino, você está podre. Né? Mas no começo, fez cocôzinho. Né? É assim. Pelo menos alguns são assim. E ali, querido, quando o Senhor vem traçando uma balança de comparação, Ele compara esse amor de mãe. Por quê? Porque o Senhor reconhece realmente esse amor como algo especial, querido. Porém, nós estamos vivendo dias, amado, onde nós temos visto que até essa relação tão forte, esse amor, esse sentimento tão poderoso de uma mãe para com seu filho, de um filho para com sua mãe, vem sendo destruído. O amor de uma mãe para com o seu filho, assim como a família completa, né, a família em si, os relacionamentos dentro da família, é algo, querido, sagrado, é algo realmente, sabe, é um lugar onde existe uma resistência.
Mas ainda que nós muitas vezes ainda encontramos uma família sendo destruída, há um amor que tem resistido bravamente. Porém, a cada dia nós vemos uma decadência desse relacionamento, que é, inclusive, o relacionamento entre mães, né? Entre uma mãe e o seu filho, que vem sendo bombardeado, que vem sendo destruído, querido. Entenda, existe uma série de movimentos sociais, um deles, que fez um grande estrago na sociedade, continua fazendo, especialmente nos nossos dias, nesses tempos que nós estamos vivendo, que antecedem aí uma eleição, o movimento feminista, que começou com o discurso de empoderar mulheres, mas que hoje já vem com uma doutrinação destrutiva, diabólica, pondo na cabeça de muitas mulheres que se elas têm filhos, elas não devem se submeter nem renunciar-se a nada por amor a eles. E aquelas que nem têm, essas não devem nem sequer tê-los. É um movimento, e eu não falo apenas do movimento feminista, querido. Eu não me refiro apenas ao movimento feminista. Há uma série de outros movimentos que a nossa sociedade vem vivendo, uma série de outros acontecimentos que vem acontecendo. Um outro exemplo que vem influenciando a família e vem também trazendo seus efeitos sobre as relações, inclusive de uma mãe para com seus filhos e de filhos para com suas mães, é a cultura consumista que nós vivemos, capitalista, querido, que nós vivemos, aonde essa cultura vem destruindo realmente as relações. Hoje, basicamente, nós temos uma sociedade que vive para consumir, não vive para ser, não vive para construir caráter, mas vive para consumir. Um dia como hoje, por exemplo, e não há nada de errado, entenda isso comigo, por favor. Não há nada de errado você presentear sua mãe, ou que seja no Dia das Mães, no aniversário, ou que seja um pai, né, ou as crianças no Dia das Crianças, nada de errado contra isso. Porém, querido, essas datas, creio eu, que essas datas foram construídas, foram determinadas inicialmente com uma proposta de honrar, de exaltar, de louvar o papel da mãe, o papel do pai, até mesmo o papel das crianças, que elas têm o seu papel também dentro, e os filhos têm o seu papel dentro da família, são importantes, e por isso tem o Dia das Crianças. Mas a verdade é que a nossa sociedade transformou isso numa desculpa para consumir. É claro que muitas vezes você, para honrar quem você ama, você compra um presente. Mas a sociedade transformou isso numa verdadeira oportunidade de consumir, comprar e coisa e tal. E é óbvio que a gente gosta, eu não estou pregando contra isso. Eu estou dizendo que basicamente, querido, toda oportunidade, até mesmo quando nós falamos sobre Jesus, que é celebrado ali na Páscoa, seu sacrifício, virou consumismo. A venda de chocolate, a venda de ovos, o Natal que se celebra o nascimento, virou consumismo, ou seja, nós vivemos numa cultura consumista, numa cultura capitalista. E isso veio destruindo muito, veio impactando a família também. Porque o que acontece, querido? Com o passar do tempo, especialmente depois que uma cultura, o mundo e as mulheres passaram a ter acesso à informação, escolaridade, tudo isso, passou a ser doutrinado, ensinado às mulheres de que elas precisavam sair da asa dos seus maridos, precisavam, para ser reconhecidas, elas precisavam ter o seu lugar
né, ter o seu emprego, sua independência. E aí nós vemos, querido, o retrato de um caos social, onde nós vemos mulheres que anseiam na sua alma, no seu coração, por um desejo genuíno de gerar filhos. Mas essas mesmas mulheres são doutrinadas por uma sociedade, por uma cultura, que ensina a elas que elas precisam ir trabalhar, que elas precisam adquirir independência, que elas precisam. E aí o que acontece, querido? A mulher foi criada para gerar filhos. Ela tem na sua biologia, no seu corpo, uma capacidade, e esse ventre ali, querido, ele produz essa necessidade todos os meses. As mulheres são lembradas de que elas foram criadas para gerar filhos. Mas quando você tem uma cultura consumista, doutrinando essas mulheres, para que elas venham a trabalhar, tomar o lugar dos homens, né, e ali concorrer com eles, porque isso é que vai fazer com que elas sejam plenas, sejam completas no seu ser, nós encontramos um caos ali, um choque. Nós encontramos mulheres repartidas, mulheres divididas entre a sua essência de querer gerar filhos, educar filhos, cuidar de uma casa, mas o mundo doutrinando elas, não, vá trabalhar, não cuide de casa, vá conseguir sua independência, vá fazer a sua vida. E aí nós vemos mulheres extremamente estressadas, mulheres extremamente divididas, emocionalmente corrompidas. Por quê? Porque nem conseguem criar filhos como precisam e desejam, e nem conseguem se dedicar a uma vida profissional como querem, ou como o mundo diz que elas precisam ser, querido. E aí nós temos um caos, um efeito colateral começa a acontecer. Entenda, eu não estou dizendo que a mulher não possa trabalhar, que a mulher não possa ter a sua independência. Porém, eu quero que você entenda, querido, que cada um de nós, dentro do núcleo familiar, temos um papel. E o papel da mulher é gerar filhos, certo? É gerar os filhos. E não apenas gerar, mas é ela quem alimenta, né? É ela quem está ali com laços que o homem nunca vai ter, certo? Então, quando uma mulher, ela decide que vai priorizar sua carreira, ela precisa entender que em algum momento ela vai ter que fazer escolhas que diz respeito à sua família. Ela em algum momento vai ter que decidir se ela se dedica com integridade à criação dos seus filhos, ou se ela vai cuidar da sua carreira profissional. E quando geralmente a nossa geração, a geração de mulheres dos nossos dias, tem tentado fazer as duas coisas, nós vemos mulheres nos nossos dias tentando concorrer, né, com essas duas vontades do seu coração. De um lado, elas estão sendo ensinadas, vá trabalhar, conquiste sua independência, né? Vá buscar os seus sonhos, não dependa de marido, né? É óbvio que a classe masculina, o gênero masculino, o homem, ele tem sua parcela, e grande parcela, de culpa na sociedade que nós estamos vivendo. Eu sou da primícia, querido, que se uma mulher é emocionalmente bem cuidada, biblicamente amada, segundo o conceito bíblico, ela não tem dúvidas do seu papel, do quanto o seu papel é importante, e ela se realiza em ser mãe e esposa, certo? Ainda que ela possa trabalhar fora, é mais para suprir uma necessidade familiar do que uma necessidade de realização.
Geralmente, mulheres que costumam sair para trabalhar fora, para buscar uma necessidade de realização pessoal, é porque, de alguma forma, o marido falhou em cuidar emocionalmente dela. Você está entendendo? Não é uma questão de necessidade. Tem mulheres que precisam trabalhar fora, ela não tem escolha. Para suprir a necessidade familiar. Ela não tem escolha, ela precisa trabalhar fora, se dividir entre a criação de filhos. Mas tem mulheres que optam por trabalhar fora. E muitas vezes, para se realizar, porque dentro de casa não são honradas como precisam ser. Uma mulher bem amada, amada biblicamente dentro de casa, não quer sair de casa. Ela é honrada dentro de casa, ela é reconhecida dentro de casa, o seu trabalho, a sua missão dentro de casa é reconhecida, ela não quer sair, querido. Ela quer ficar. Porque a sua essência pede por isso. Amém? Mas nós vemos mulheres divididas e aí o efeito colateral disso é o seguinte. Nós vemos muitas vezes crianças sendo educadas pelo celular, pela galinha pintadinha, pela Peppa, né? Por todos esses desenhos aí. E tem pais que ainda colocam assim, não, eu vou colocar 3 palavrinhas, porque pelo menos é de crente, né? Não é missão das 3 palavrinhas educar seu filho, querido. Mas porque muitas vezes, tá? Você tem ali mulheres que estão divididas entre trabalho, educar, cuidar de casa, marido e tudo mais, elas estão disfuncionais no seu papel, você vê esse tipo de consequência acontecendo. Você vê esse retrato de desconstrução social acontecendo. E isso não vem, esse investimento diabólico para desconstruir o papel de cada pessoa dentro do núcleo familiar, não vem de hoje não, querido. O texto que nós acabamos de ler fala justamente de uma investida diabólica, né, de Satanás sobre a família. Ali na época, eram os hebreus que estavam vivendo no Egito. José já havia morrido. Outro faraó já havia assumido o reino, né? E não se lembrava mais do papel de José, e nem porque os hebreus estavam ali, não faziam mais questão, não faziam mais nenhum tipo de gratidão por tudo que a família e José fizeram pelo Egito. E ali começou uma opressão muito grande. O faraó começou justamente a oprimir com mais carga de trabalho, escravizando cada vez mais, botando suas metas de trabalho cada vez maiores, e ali chega um momento que, ainda que Faraó tentasse tudo o que podia para impedir que o povo crescia, eu não sei como, né? Mas quanto mais trabalho se colocava sobre os homens, mais eles compareciam, se você me entende, no fim da noite, né? E o povo não parava de crescer. Era Faraó colocando serviço nos homens e as mulheres gerando meninos, fazendo menino. E o povo crescia, fortalecia. Teve uma hora que Faraó falou bem assim: chama lá as 2 parteiras. Chama essas parteiras e diga para elas o seguinte: se nascer menino, mata. Se nascer menina, deixa viver. Aí, a palavra de Deus diz que as parteiras, elas temiam ao Senhor e decidiram não obedecer Faraó e obedecer a Deus. E deixavam os meninos continuar nascendo, e deixavam as meninas continuar nascendo. Faraó percebeu que não mudou nada, chamou elas de novo e disse: olha, por que vocês não estão matando os meninos? Elas deram a desculpa do seguinte: as mulheres hebreias são fortes. Antes que a gente chegue, as crianças já nasceram. Elas já estão com ele. Eu vou tomar, não vou pegar a criança do colo e matar. Elas já estão ali com as crianças, né? Não tem o que fazer. Então Faraó dá ordem a todo o povo. Faraó dá ordem a todo o povo: quando vocês virem uma mulher hebreia tendo um filho, se for menino,
vocês têm autoridade para matar esse menino. Se for menina, deixa viver. Então a mãe de Moisés, ao casar, e obviamente ter relação com seu marido, nasce Moisés, ela fica apaixonada, como qualquer mãe, fica apaixonada por Moisés, vê que o menino é lindo, né? E tenta justamente guardar Moisés ali, consegue guardar ele pelo menos por 3 meses, sem ninguém saber que ele havia nascido. Mas ela já não conseguia mais guardar a criança. Então ela tem uma ideia. Eu vou preparar uma arcazinha aqui, bem fechadinha, para que essa criança não se afogue nem nada. Vou colocar no rio, né? Mas dentro dessa arca. Ali, quando ela fez isso, a filha de Faraó estava tomando banho, vê aquela arca, manda a sua serva ir lá buscar. Quando ela olha, existe ali uma criança, e ela, justamente, a irmã de Moisés, Miriam, já estava acompanhando para ver onde é que a arcazinha, o barcozinho ia, com aquele bebezinho, né? E quando ela viu que parou na filha de Faraó, ela foi lá e diz, olha, a senhora quer que eu traga alguém para amamentar a criança? Ela diz, sim, traga. Quem que ela foi buscar? O Joquebede, Joquebede, né? Foi buscar a Joquebede, trouxe a Joquebede para cuidar do próprio filho dela, Moisés, né? Ali, a filha de Faraó diz, olha, eu vou te pagar um salário para você cuidar, o sonho de toda mãe. Eu vou te pagar um salário para você cuidar dos seus filhos, né? Sonho de toda mãe. A filha de Faraó fez isso, eu vou te dar um salário, você vai cuidar dessa criança. Quando ele ficar mais velho, desmamado, aí você traz para mim. E assim foi. E Moisés depois foi parar no palácio e foi criado lá no palácio com o Faraó. E nós continuamos a história. Mas, querido, eu quero te chamar a atenção para ressaltar, nós muitas vezes exaltamos a pessoa de Moisés, o grande líder que ele foi. Mas você já parou para pensar que se não fosse 4 mulheres, mães aqui, 4 mulheres defendendo suas crianças e revelando o poder do amor de uma mãe, você já parou para pensar que aquela sociedade, aquele povo, poderia ter sido totalmente destruído? Ah? Foram 4 mulheres. 4 mulheres, eu quero destacar a vida dessas 4 mulheres aqui, e o posicionamento delas, e a coragem, o poder e o amor que elas tinham por aquelas crianças, filhos, ou ainda que não fossem seus próprios filhos, mas eram filhos de alguém. Era um amor de mãe dentro daquelas mulheres. Era um amor de mãe dentro daquelas mulheres que fazia com que elas fossem tão corajosas e poderosas. Querido, a gente está falando aqui de um imperador. Faraó era um imperador, ele era um líder mundial daqueles dias. Sua palavra era ordem, certo? Mas quando nós vemos ali, por exemplo, as 2 parteiras hebreias, né? Uma delas se chamava Cifra. Cifra significa justiça. A outra se chamava Puá. Puá significa brilho. A própria mãe de Moisés, a coragem que aquela mulher teve. Você para pensar nisso, querido. Você pode imaginar, você tem seu filho, você tem sua filha, ou neto até mesmo. Você já parou para pensar? A ordem de Faraó era o seguinte: se nascesse menino, tinha que jogar o menino no rio. Jogava no rio para matar, para um menino morrer afogado. Você já imaginou se um decreto, uma lei é decretada hoje em dia, você tem que pegar seu filho e lançar ele num rio, ou até mesmo a sua filha, e lançá-la num rio? Se você não fizesse isso, você estaria contra a lei, isso acarretaria até mesmo numa morte sua, numa prisão, ou num sofrimento maior seu e até mesmo dessa criança. Você já parou para pensar o quanto Joquebede precisou se desdobrar por 3 meses para esconder essa criança de qualquer pessoa, dos vizinhos, dos parentes, da própria mãe, se ela tivesse, né?
O quanto ela teve que silenciar essa criança ali. E depois, quando ela não conseguia mais segurar essa criança, o esforço, o sofrimento que foi fazer aquela arquinha, botar Moisés dentro, lançar num rio, sem saber o que aconteceria. Né? E tem uma quarta personagem, que é a filha de Faraó. Eu fui pesquisar o nome dela. Não é muito fácil não, querido. Vou tentar aqui. Hatshepsut. Hatshepsut. A filha de Faraó. O nome dela significa filha de Faraó. Então eu vou chamar ela de filha de Faraó. Se toda vez tiver que chamar essa mulher pelo nome, vai ser complicado. Mas nós temos aqui 4 mulheres com um papel indispensável para que não apenas Moisés sobrevivesse, mas todo o povo de Israel, todo o povo hebreu sobrevivesse. Porque, querido, aquilo era um verdadeiro luto. Você tem ideia do que é você muitas vezes acordar de manhã, olhar num rio e ver um monte de corpos de bebezinhos boiando num rio? Para pensar, essa era a realidade daqueles dias. E você mãe, você pai, imaginar que um daqueles ali era o seu filho. Que um rei decretou que isso tinha que ser feito desse jeito. Quanto sofrimento, quanto choro, quanto luto, quanta miséria naqueles dias. E quando nós pensamos nesse retrato, nós vemos 4 mulheres, mães, agindo para salvar aquelas crianças. As 2 parteiras, que tiveram a coragem, né, de não matar as crianças, temeram mais ao Senhor. A Bíblia vai dizer, se eu não me engano, lá no verso 15, no verso 21 do capítulo 1, verso 21 do capítulo 1 de Êxodo diz assim: e aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, Ele estabeleceu-lhes casas, ou seja, porque elas temeram ao Senhor, Deus deu para elas filhos, uma família. Elas não matavam as crianças. Aí quando o Faraó disse, olha, por que vocês não estão matando as crianças? Elas deram desculpa. Não, as mulheres hebreias são muito fortes, a gente não tem como tomar. E ali depois, quando vem a lei, que Faraó vai dizer, olha, agora todo o povo tem autoridade. Se você vê um menino, um bebezinho, um menino, filho de algum hebreu, joga no rio, para essa criança morrer. Tem ideia de quantas crianças morreram? Mas aí tinha uma mãe, que ainda que ela pudesse sofrer, ainda que ela pudesse padecer ainda que ela pudesse morrer, ela decide, o meu filho eu não vou entregar. O meu filho eu não vou deixar levar, querido. Entenda. A Bíblia não fala que nenhum pai decidiu esconder. Mas uma mãe decidiu esconder. Sabe por quê? Porque o amor de uma mãe é diferente. O amor de uma mãe, ele é divino. O amor de uma mãe, ele tem um poder muito grande. Tá? E Satanás está tentando justamente destruir isso. Sabe, quando você vê, na Argentina, aprovaram o aborto. E você vê ali, jovens, mulheres jovens, gerando filhos, só para ter o prazer de abortar. De pegar essa criança, dentro do seu ventre, cortá-la em pedaços e arrancar ela dali, viva. Porque é isso que é um aborto. Tá? E nós vemos essa sociedade que nós estamos vivendo, e é essa doutrinação que querem trazer para esse país, querem implementar por lei nesse país, né? Que crianças sejam mortas dentro do ventre, assassinadas, cortadas em pedaços e arrancadas brutalmente, ali dentro daquele ventre. Se você não viu ainda o que é um aborto, entra no YouTube, assiste um vídeo da agonia de uma criança ali, de meses, se eu não me engano, 3 meses. E quando o instrumento entra ali no útero para cortar as partes da criança, ela se debate dentro da barriga ali, ela se mexe inteira, ela nem tem direito os bracinhos e as pernas formadas.
E essa sociedade que nós estamos vivendo, estão destruindo uma das coisas mais fortes que existe, e uma das coisas que ainda resiste no nosso mundo, que é o amor de uma mãe para com o filho. Estão tentando destruir. Estão tentando destruir como tentaram fazer lá atrás, querido. Ainda hoje o inferno está lutando para tentar destruir esse amor. O amor de uma mãe para com seu filho. Como lá atrás Faraó tentou fazer. Ainda hoje Satanás está tentando fazer. Entenda, todos nós, você que é homem, você precisa entender isso. Todos nós, pais, mães, filhos, nós precisamos entender, querido, que quando nós desenvolvemos o nosso papel no núcleo familiar, na família, o papel bíblico, o papel de excelência, por que a gente fala tanto aqui sobre homens serem homens segundo o coração de Deus, mulheres segundo o coração de Deus, filhos segundo o coração de Deus? Por que nós falamos tanto aqui que é dentro da sua casa, dentro da sua família que você tem que revelar o amor de Cristo, o evangelho genuíno, querido? Porque quando cada um de nós exercemos esse papel dentro da nossa família, nós bloqueamos a obra do inferno. Nós bloqueamos. Querido, nós precisamos entender o poder que nós temos quando nós exercemos o nosso papel. Quando a sociedade vem e diz assim: mulher, você só vai se realizar se você for lá para fora, ganhar o lugar do homem, e muitas têm ganhado, ganhar tanto quanto eles. Você só vai se realizar se você exercer o papel do homem. Essa doutrinação diabólica, mentirosa, tem levado muitas mulheres a abandonarem o seu real papel dentro da casa, que não é menos importante. Eu estou falando aqui de 4 mulheres exercendo o seu papel, que era o quê? Cuidar dos seus filhos. 4 mulheres, Sífra, Puá, Joquebede, a filha de Faraó, 4 mulheres que tinham o papel de cuidar dos seus filhos, da sua casa, e elas fizeram isso, e porque fizeram isso, salvaram um povo inteiro. Salvaram uma nação inteira. Você já imaginou, querido, para pensar, você já imaginou se Sífra, se Puá tivessem obedecido a Faraó? Quantas crianças mais não tinham morrido? Você já imaginou se a mãe de Moisés decide matar Moisés? Ah, pastor, Deus poderia ter levantado outro? Poderia. Mas se não existisse uma outra mulher com a coragem de Joquebede? Se não existisse outra mulher com a coragem de Joquebede, Moisés não teria crescido dentro do palácio, Moisés não teria sido o homem que foi, Moisés não teria sido o líder que foi e o libertador dos hebreus. Israel nunca teria chegado em Canaã e muitas outras promessas ficariam embarradas, presas. Você tem ideia do poder do amor de uma mãe dentro de uma sociedade, o quanto ela muda uma sociedade para proteger sua casa? É claro que o homem tem o seu papel. Eu já disse aqui, é amar sua esposa como a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz? Como o homem tem que amar sua esposa? Com sua vida. Porque a Bíblia diz assim: o homem ama a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O homem tem que amar com a sua vida e dedicar a sua vida para a sua família. Não é para os amigos, não é para o trabalho. Mas, querido, como hoje nós estamos falando sobre o papel importante da mulher, eu quero falar com você que é mulher. Se você é mãe ou não é mãe, entenda uma coisa. A sua maior missão é gerar filhos e cuidar bem dos seus filhos, segundo a palavra de Deus. Talvez você tenha vários sonhos que você almeje profissional. Deixa eu te dizer uma coisa: nada te impede de cuidar e buscar os seus sonhos, desde que você não renuncie o seu maior papel,
que é cuidar dos seus filhos, porque você nunca vai se realizar lá fora como você se realiza cuidando da sua casa. E aí você pensa, mas eu não estou fazendo diferença. Você não tem ideia da diferença que você está fazendo. Criando os seus filhos, segundo a palavra de Deus, você não tem ideia da sociedade que você está mudando. Eu não estou sendo machista, eu estou sendo bíblico. Do mesmo jeito que o homem tem o seu papel, a mulher tem o seu papel. Só que todo mundo fez assim, ó. O homem parou de cuidar da sua esposa, a mulher parou de cuidar dos seus filhos. Os filhos pararam logo de honrar os pais. E a gente vê essa bagunça na sociedade, por quê, querido? Porque todo mundo perdeu o seu lugar, o seu papel dentro dessa sociedade. 4 mulheres corajosas, o que elas fizeram? O que elas fizeram demais? Elas pegaram espada. Foi com muito dinheiro que elas salvaram seus filhos? Não. O que elas fizeram de tão extraordinário para salvar seus filhos e salvar aquela nação? Elas só cuidaram dele, dos seus filhos e da sua casa com o seu melhor. E elas se realizaram nisso. Aquelas parteiras tinham uma profissão de trazer crianças à vida. Quando o faraó disse assim, mata essas crianças, elas disseram, não foi para isso que Deus me chamou. Para o que foi que Deus te chamou? Para cuidar da sua família, para cuidar da sua casa. É nisso que você vai se realizar. É nisso que você vai se realizar. Querido, é nisso que nós vamos nos realizar. Em que cada um cumpra o seu papel. Que pais cuidem das suas esposas. Que esposas cuidem dos seus filhos. Para que filhos cativem o amor. Sabe? Para que filhos cativem o amor. Nós vemos filhos que não honram seus pais. E a gente acha que é simplesmente uma questão cultural, é os dias de hoje, não é os dias de hoje, querido. Nós temos abandonado, nós temos colocado a galinha pintadinha para educar nossos filhos. A gente tem colocado a Peppa para educar nossos filhos. Porque a mãe, porque o pai deixou o seu papel, porque a mãe deixou o seu papel. E ali quem educa é o celular, a gente sabe. Alguns ainda vão dizer assim, hoje não dá mais para ir contra esse sistema, pastor. Eu já ouvi muitos pais dizendo, olha, hoje eu não tenho como dar conta de tudo sem botar o menino na frente de um celular. Sem botar o menino e a menina na frente de uma televisão. Não dá para ir contra o sistema, pastor. E se Joquebede tivesse pensado a mesma coisa? E se a filha de Faraó tivesse pensado a mesma coisa? Ei, o pai dela tinha dado uma ordem. O pai tinha dado uma ordem. Todo filho do hebreu vai morrer. O pai era o Faraó. Ela era só a filha de Faraó. Mas diz a história que ela era uma mulher de personalidade muito forte. Tem até um templo lá no Egito que tem o nome dela. Depois procura, estuda um pouquinho a história. Ela era uma mulher de personalidade muito forte. E ela foi contra o próprio pai. Pegou o menino e botou dentro do palácio. Como quem diz assim, o senhor pode até falar que quer matar esse menino. Mas o meu amor de mãe não permite. Ele pode ser filho de uma escrava. Mas o meu amor de mãe vai vencer o seu sistema. Sifra, Puá, 2 parteiras hebreias, escravas. Faraó só precisava dizer bem assim, corta a cabeça delas. E elas teriam a cabeça cortada, mas Deus poupou elas, porque elas temeram ao Senhor, guardando aquelas crianças. Mulheres que enfrentaram o sistema e venceram o sistema. Venceram uma cultura de morte, porque se impuseram e disseram, não, eu não vou me dobrar.
Cifra, Puá, Joquebede, a filha de Faraó. Mulheres sem armas, sem necessariamente poder, sem dinheiro, contrariaram o sistema, venceram e salvaram dezenas, centenas e milhares de crianças e todo um povo. Por que a gente vai dizer que a gente não pode vencer o sistema de hoje? Não, pastor, porque a rotina de hoje é muito corrida. Querido, não interessa qual seja o adversário. Nossa missão é cuidar da nossa família. Sua missão, homem, é zelar pela emoção, pelo coração, pela alma da sua esposa. Você que é mãe, você que é esposa, seu papel é cuidar da sua casa. Essa é sua missão. E esse papel é muito importante. Se você exercer ele com autoridade e poder, você quebra o sistema. Esse sistema capitalista, consumista, essa doutrinação de destruição que nós estamos vivendo hoje. Nós precisamos bater o pé e dizer, eu vou contra o sistema. Eu vou ter a coragem daquelas parteiras, eu vou ter a coragem de Joquebede, eu vou ter a coragem da filha de Faraó de ir contra o sistema. E não aceitar tão facilmente. Se render é mais fácil. O que você acha que era mais fácil, querido, em nome de Jesus? O que você acha que era mais fácil fazer? Joquebede. Era mais fácil Joquebede pegar Moisés e jogar num rio, ou tentar por 3 meses escondê-lo. Era mais fácil jogar num rio. Outras mães hebreias fizeram isso. Porque elas disseram, é a lei, o que eu posso fazer? Se eu não jogar ele, morro eu e morro ele. Você está entendendo? E elas fizeram, jogaram seus filhos dentro do rio. Esperaram eles afundar, afogar, agonizarem e depois boiarem, mortos. Olha para o... Esqueci o nome dele. Miguel. Olha para o Miguel. Você está entendendo, querido? Como é que você olha para uma criança dessa? E joga ela num rio. Mas a gente está pegando uma criança igual essa e jogando na frente do celular. Para Satanás disciplinar, educar e forjar o caráter dele. Por quê? Porque você, mulher, quer realizar seus sonhos. Porque você, homem, quer comprar um jogo de roda nova para o seu carro. Você está entendendo? Porque você quer gastar mais tempo na sua rede social. Pelo amor de Deus, desperta. Pelo amor de Deus, desperta. Pastor, que crueldade jogar uma criança no rio. Querido, nós temos feito a mesma coisa. A gente joga na frente de uma televisão, não educa, não disciplina, não pastoreia, não ensina a Bíblia, não dá instrução, não dá exemplo. Eles crescem vendo tudo isso. Seu caráter são forjados a partir disso. E nós reclamamos da nossa sociedade. E nós reclamamos dos prefeitos, dos vereadores, dos presidentes. Eles são filhos de uma mãe, de um pai. E se o caráter deles foi corrompido, provavelmente a família já estava corrompida. Você está entendendo? Vá dentro de um presídio. Se nós estamos falando sobre algo aqui metafórico, vá dentro de um presídio e pergunta lá dentro de um presídio e faz uma média, uma pesquisa de quantos presidiários lá tiveram pai e mãe em uma família estruturada. Se você encontrar 1, 2, é muito. A maioria tiveram uma família desestruturada, disfuncional, mães que abandonaram, pais que abandonaram, e como resultado, viraram o que viraram. Querido, eu quero finalizar com isso aqui, eu quero te dizer o seguinte, para de dar desculpa, amém? Vamos parar de dar desculpa. Faça o seu papel.
Você que é homem, marido, pai, faça o seu papel. Faça o seu papel, porque você vai ter que dar conta disso diante de Deus. É disso que você vai dar conta diante de Deus. Deus te deu essa missão, tome conta dela. Se você é mãe, esposa, mulher, cumpra com excelência o seu papel, porque foi para isso que você foi gerada. Se você é filho, cumpra o seu papel, a palavra de Deus vai dizer, honre o teu pai e a tua mãe. Honre eles. Obedeça, respeite, tema. Se todos cumprirem o seu papel dentro do núcleo familiar, querido, nós mudamos o sistema. E a intenção do inferno nos destruir, como fez lá atrás, através de Faraó, vai ser frustrada. Basta que alguém dê o primeiro passo e diz, a minha família não entrego. Deus só precisa, olha aqui para mim, Deus só precisa de você, pai, dizendo, a minha família eu não entrego. Os meus filhos eu não entrego. Não entrega ao sistema, não vai ser professor, não vai ser celular, não vai ser desenho que vai educar, vou ser eu. Eu vou educar, eu vou ensinar, eu vou instruir, eu vou mostrar o melhor caminho, o caminho de Deus. Eu vou fazer isso, eu vou assumir o meu papel, a minha missão. Querido, basta que se levante mulheres e homens como Joquebede, como a filha de Faraó, como Cifra, como Puá, e se determinem a guardar as famílias, as crianças. E nós veremos esse sistema caindo. Faraó tentou, ele não conseguiu. Ele não parou. O povo continuou crescendo, Deus continuou libertando, e Deus fez o que fez. Tem muita gente que olha para a última praga que libertou Israel do Egito e pensa assim, poxa, Deus foi cruel, né? Não, Deus foi justo. Deus trouxe uma praga de piolho. E o povo não quis libertar. Faraó não quis deixar o povo embora. Deus trouxe de rã. Deus transformou o rio em sangue. Deus trouxe de gafanhoto, Deus trouxe de praga. E o coração de Faraó ali. Então, peraí, Faraó. Vou te dar um remédio que você está acostumado a tomar. Todo primogênito no Egito vai morrer. Como muitos primogênitos que você matou das mulheres hebreias. Prova do seu veneno. Aí ele não aguentou. Você está entendendo, querido? Você quer provar do seu veneno? Como assim, pastor? Você quer ver lá na frente sua família sendo destruída, seus filhos corrompidos e perdidos, numa sociedade caótica, porque essa sociedade vai vir de qualquer jeito? Você quer isso? Você quer esse mal batendo na sua porta? Então salva a sua família agora. Você que é mãe, salva, resiste, preserve esse amor de mãe, pelo amor de Deus, preserva isso. Não deixa Satanás destruir, não deixa Satanás pegar você, enfiar você naquele celular, transformar você numa coisa ali presa na tela daquele celular, esquecer que tem uma geração ali do lado, seu filho, sua filha, que depende da sua instrução, da sua palavra. Amém, querido? Amém? Vamos orar?